Boa noite, rapaziada. Vou começar a gravar a aula aqui. Já peço desculpa para vocês que eu moro num bairro residencial e as pessoas estão em casa por causa do coronavírus, tá? E tem vários tipos de manifestações aí. Pessoas gritando, cantando. Então, se vocês ouvirem alguma coisa desse tipo, desconsiderem, por favor. Vamos falar sobre a fisiologia do exercício 2. Vou tentar falar de uma forma mais prática para vocês, porque vocês têm o vídeo da matéria também. Eu vou tentar traçar um paralelo do que acontece no exercício e o que acontece na prática, o que na prática leva para acontecer essas alterações fisiológicas. E é isso que significa a fisiologia do exercício, né? Cliquei errado aqui, mas vamos lá. Unidade de ensino 3. Conhecer e compreender o funcionamento dos principais sistemas corporais envolvidos em situações de teste de esforço em diferentes tipos de exercício físico. Ou seja, compreender o funcionamento dos principais sistemas corporais envolvidos e sua interação com o exercício físico e desempenho. Vamos avançar. Limiares de transição e lactacidemia. Ou seja, como vocês já sabem, estão quase formados, qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de movimento gera uma mudança no corpo. E essas mudanças, elas podem alterar conforme o exercício, dependendo da intensidade, o tempo de exercício, a condição da pessoa. Por isso que é chamado de limiares de transição, porque são sistemas que acontecem, reações que acontecem uma após a outra, uma seguida da outra, conforme o exercício. Então, limiar quer dizer quando altera de um para o outro, quando acaba um, começa outro. Na verdade, esses sistemas não acabam, né? Eles só se sobrepõem no corpo humano. Não é porque acaba um, começa o outro. Eles vão se sobrepondo. Um fica mais importante do que o outro, vira predominante sobre o outro. Certo? Então vamos lá. Os limiares de transição metabólica são parâmetros submáximos que, além de serem capazes de indicar adaptações ao treinamento, são bons marcadores fisiológicos para predizer o desempenho aeróbio. Então, ou seja, tem o corpo, tem o exercício, gera um resultado, gera alguma alteração. E a gente pode dizer como está esse desempenho ou como melhorar esse desempenho. Limiar aeróbio e anaeróbio, domínio moderado, intenso e severo. Vamos ver mais pra frente como funciona isso. Então vamos lá, tem um gráfico aqui, o indivíduo não treinado em azul, verde, e o treinado em endurance. Endurance quer dizer por bastante tempo. Aqui tem o limiar do lactato, certo? Veja a diferença nos dois. Intensidade do exercício e porcentagem do volume máximo de oxigênio. O que seria o volume máximo de oxigênio? Também é um parâmetro para a gente medir quanto aquele exercício está tendo de impacto na pessoa. Então vejam, no indivíduo não treinado ocorre muito antes do que do indivíduo treinado. E o que seria esse lactato? É uma enzima que o corpo produz que limita o exercício. Ele entra nos músculos e é o que faz a fadiga. Eu estou dizendo de uma forma prática, tá? Vocês vão ver, como eu já disse, vocês vão ver mais tecnicamente nos vídeos da matéria, no conteúdo. Eu estou explicando para vocês na prática. Então, seria uma enzima que o corpo produz que leva à fadiga. Fadiga muscular, a fadiga do corpo que limita o exercício. Então, veja, para o indivíduo treinado, o limitador dele vai chegar bem depois do que o do indivíduo não treinado. Vejam aqui, voltando aqui rapidinho, essa
No gráfico aqui, essa linha vertical mostra o quanto de lactato produz. Então veja que do indivíduo treinado também, os níveis são baixíssimos, perto de zero ao longo do tempo. E aí quando tem esse limiar é quando tem o grande aumento do lactato na corrente sanguínea, nos músculos. Então veja, e do indivíduo não treinado sempre parece maior aqui, até no final aqui, menos tempo e tá com mais concentração ainda. Os limiares de lactacidemia de lactato são obtidos por diferentes metodologias e testes, tendo como base a alteração nas capacidades de produção e remoção do lactato pelo músculo esquelético em diferentes intensidades de esforço. Ou seja, qualquer atividade vai produzir lactato. Ele só vai acumular naquela transição no limiar, quando ele não conseguir mais eliminar o que ele produz, e aí vai acumulando. E aí que aquela curva do gráfico começa a aumentar. Limiar aeróbico e limiar de lactato, ou seja, está escrito aqui equivalentes. O limiar aeróbio acaba quando é bem no limiar de lactato, ou seja, o limiar de lactato para trás é aeróbico. O limiar aeróbico para frente e do limiar é o limiar de lactato para frente também. Anaeróbico é o que ocorre antes do limiar de lactato, certo? Limiar de lactato mínimo, limiar anaeróbio individual, máxima fase estável de lactato. Então vamos ver o que seria isso. Então, limiar aeróbico, certo? E limiar de lactato quase no mesmo aqui. E o limiar anaeróbio aqui para cima. Na verdade, eu tinha falado certo, corrigi errado e agora eu vou corrigir de novo. O anaeróbico vem depois do limiar de lactato, certo? Aqui tem outro gráfico, limiar de lactato mínimo, ou seja, quando aqui, o lactato está nos níveis mais baixos. Então veja, aqui é a maior concentração, aqui uma concentração um pouco menor. Então quando ele atingiu a velocidade de 16 km, ele está com um lactato bem baixo. Por quê? Porque aqui tem veja, aqui está a velocidade. Velocidade baixa, ele precisa de mais... como o músculo estava em repouso, ele vai ter um aumento muito grande da concentração de lactato. Mas aí depois o corpo vai conseguindo eliminar. Então aumenta a concentração, aí o corpo consegue ir eliminando, até chegar no momento que vai aumentar de novo. Podem ver aqui. E precisa aumentar a potência também. Agora, limiares ventilatórios, que é o que eu falei do volume máximo de captação de oxigênio. Então, outra forma de determinar os limiares metabólicos de transição aeróbio e anaeróbio é por meio dos limiares ventilatórios. Então, como que a gente vai saber? Porque só teria como saber desse limiar de lactato se a gente fizesse um exame de sangue na pessoa que está realizando o exercício, e aí precisava de uma avaliação rápida e em um pouco período de tempo para tentar comparar com o estado anterior dele, o que é quase inviável, né, normalmente. E aí fizeram outras formas de você ter parâmetros pro lactato através dos parâmetros de ventilação, da captação de oxigênio. Então vamos lá. Esses limiares podem ser avaliados com auxílio de analisador de gases, que também é
é um pouco inviável, porque é uma máquina. Vocês já devem ter visto quando tem um jogador de futebol que ele vai fazer algum teste num clube novo, que ele acabou de ser contratado, ele fica cheio de máscara, parece um piloto de avião correndo na esteira. Por quê? Porque aquela máscara analisa os gases que ele está captando do ambiente para o exercício. Fora, tem diversos outros testes, né? Mas só para vocês visualizarem. Quando é possível medir as taxas ventilatórias, consumo de O2 e produção de CO2 pela utilização dos substratos energéticos via metabólica e não metabólica pelo tamponamento de H+. A gente vai ver o que é isso também. O H+ também limita o exercício físico. Limiar ventilatório 1, limiar ventilatório 2. Então vamos lá. Possíveis fatores relacionados com o aumento da ventilação. Ou seja, o que faz o indivíduo captar mais oxigênio? Fornecimento e utilização inadequados de O2. Aí o metabolismo anaeróbio produz mais lactato. Aí quando está produzindo muito lactato e o O2 não está sendo captado da forma correta, tem o tamponamento, que é essa fórmula química aqui. E aí ventilação minuto. Ventilação, aumentos não lineares do volume por minuto por volume de oxigênio. Teste de esforço progressivo. O que seria isso? É o quanto o corpo vai gastar de oxigênio em 1 minuto e o quanto ele seria capaz de captar de oxigênio ao longo do exercício. Esse é o teste. Então são parâmetros, né? Precisa analisar qual seria o VO2 máximo daquela pessoa e aí fazer parâmetros. Quanto ele está gastando nesse minuto e quanto ele pode gastar. Steady rate, tardio, teste de esforço constante, que é o que eu falei para vocês da esteira. O cara fica correndo e aí vê o quanto ele vai gastando, né? Conforme passar do tempo e o máximo que ele aguenta correndo. Então quando ele ficar exausto, ele vai lá, aperta o botão de parar a esteira e aí tem a análise dos gases, o quanto ele captou, quanto seria o máximo que ele captou, né? O número máximo mesmo. E esse número é feito por litros mesmo, tá, gente? Quanto litros de oxigênio ele captou durante aquele exercício. Então esse primeiro é para analisar um momento de esforço. E esse aqui é ao longo do tempo, um exercício mais longo. Aí você vai perguntar, para que serve isso? Por exemplo, para um atletismo, corrida, 100 metros. Se a gente testar o quanto ele capta em 100 metros, a gente pode ir melhorando o treinamento dele para aquele pequeno período de tempo. Compensação respiratória para acidose metabólica. Ou seja, quanto mais você respira, menos coisas ruins, a gente pode dizer aqui de acidose metabólica, menos substratos ruins o corpo vai produzir. Não menos, na verdade o corpo vai... na verdade é menos sim, e também o corpo aumenta a capacidade de eliminar essas toxinas, vamos dizer assim. Limiar ventilatório 1, LV1, pode ser determinado pela razão da ventilação, litros por minuto, pelo valor de consumo de O2. Volume de O2, que é o volume naquele minuto dividido pelo volume de O2 máximo. A intensidade que corresponde ao LV1 pode ser avaliada ao observar o primeiro aumento não linear da ventilação, somente analisando o comportamento. Então, assim, o que seria isso? O cara está correndo numa velocidade, vamos dizer que está correndo na mesma velocidade. Está correndo,
a captação da ventilação vai ser sempre a mesma. Quando tiver uma alteração de captação maior, vai ser esse LV1. E o limiar ventilatório 2 indica a intensidade do ponto de compensação respiratória durante o teste progressivo. É o que eu falei, vai aumentando a velocidade. O LV2 pode ser observado pelo segundo aumento não linear da ventilação ou pela quebra da linearidade da razão de VE por VCO2. Então, vai aumentando a intensidade, tem uma mudança. Continua, mudou de novo. É o LV2. Vamos ver um gráfico aqui que fica bem mais fácil. Ventilação pulmonar, concentração sanguínea de lactato, consumo de oxigênio durante o exercício gradativo até a intensidade máxima. Ou seja, até chegar à fadiga. Então vamos lá, vamos analisar ponto por ponto aqui, coisa por coisa. Aqui na linha vertical, volume de litros por minuto. E aqui o consumo de oxigênio de litros por minuto. Também litros por minuto. Então, a concentração de lactato em amarelo e a ventilação por minuto em laranja aí. Veja que dá para fazer a correlação. Os dois estão baixos aqui, vocês vão vendo que o indivíduo vai aumentando a ventilação e o lactato está baixo ainda. Aí tem a primeira grande mudança aqui. Vocês vejam que esse ponto é quando a curva realmente aumenta. Ela vai aumentando gradativamente aqui e aqui também gradativamente. Lógico, vocês veem que a de ventilação é muito maior, porque a ventilação exige mais, sempre que tem uma atividade física, a quantidade de oxigênio exigido é muito maior do que a produção de lactato, porque senão a gente só faria uma corridinha assim, por exemplo, bem curta, se o lactato aumentasse muito rápido e o corpo não eliminasse, e a gente não ia conseguir fazer quase nada, por exemplo, ia conseguir andar uma rua só. Então o lactato ele tem o poder de aumento nesta curva, quando a gente vai analisar comparando com os gases, bem pequeno, até chegar no ponto do limiar do lactato. Mas isso ao longo do tempo demora bastante. Fazer uma projeção seria meia hora, 40 minutos para indivíduos não treinados, que é quando realmente vem a fadiga de você andar muito. Então, no lactato a gente tem esse poder de produzir sim, mas eliminar. E é o que a gente está vendo aqui nesse gráfico, que aqui a gente só está fazendo parâmetro. Não que ele não aumente, ele aumenta a produção, mas a gente consegue eliminar o lactato do corpo. E o VO2 não, a gente sempre vai tendo a necessidade de aumentar. Então, vem aumentando. Limiar ventilatório, quando muda bastante, quando você precisa muito mais oxigênio. Então, vejam, tem uma certa... tem o ponto de OBLA, que é quando os dois estão praticamente no mesmo ponto, onde você aumenta muito o lactato e aumenta muito a ventilação. E para que serve isso? Para a gente, como eu estou falando desde o começo, para a gente ter parâmetros. Pode ser o parâmetro respiratório, através da análise de gases, ou o de limiar de lactato. Os dois precisam de testes muito mais elaborados para serem realizados. Mas tem outro processo que a gente pode mensurar, não sei se mensurar é a palavra que cabe aqui, a gente pode verificar se a pessoa está tendo, como ela está reagindo àquele exercício. Lógico, a gente vê que a alteração da respiração muda,
Todo mundo já, com certeza, já fez uma corrida longa. A gente sabe que aumenta a respiração, isso é meio óbvio, e também vai dando aquelas dores na perna depois de muito tempo de corrida. E até depois. Por que depois? Porque tem um pico aqui, e aí só depois que começa a cair de novo. Então, a gente sabe, a gente consegue perceber essas alterações do nosso corpo. E aí por isso que já faz o gancho para o próximo parâmetro que a gente vai analisar da fisiologia, que é a percepção subjetiva do esforço. É uma coisa que eu utilizo quase direto toda semana nos meus treinos de futebol. Vocês vejam a importância disso. De tudo que a gente falou, de conhecer a ventilação e os níveis de lactato na percepção subjetiva do esforço, que é um teste muito mais prático, que na verdade é um teste que dá pra gente fazer na prática sem muita coisa para testar. O que a gente precisa só de uma tabela. Bom, a gente vai ver agora em seguida. Percepção subjetiva de esforço. Percepção subjetiva de esforço, ou escala de percepção de esforço, envolve a determinação subjetiva da dificuldade de se exercitar. Tradicionalmente, a PSE é entendida como a integração de sinais periféricos, músculos e articulações, e centrais de ventilação, que interpretados pelo córtex sensorial, ou seja, a pessoa vai sentir, produzem a percepção geral ou local do empenho para a realização de uma determinada tarefa. Isso quem disse foi Borg em 1982. E a escala de Borg é uma das mais utilizadas no mundo para perceber o esforço. Ou seja, a gente não precisa de grandes equipamentos para ver como está sendo o desempenho da pessoa para aquela atividade. Uma das coisas mais legais da educação física aí. E depois, quando a gente voltar até a aula, eu até mostro para vocês a forma que eu uso os meus times aí quando eu estou treinando. Já até comentei uma vez com vocês sobre isso, que eu lembro, mas agora chegou a hora de vocês aprenderem mesmo. Então o que ele disse aqui, basicamente resumindo, são os sinais que cada pessoa tem perante um exercício. E aí ela vai repassar esses resultados e a gente vai comparar. Não está muito visível aqui, está um pouco embaçado, mas vamos lá. Escala de Borg em 1982 foi uma das primeiras. Escala de 6 a 20. Vamos falar só dela aqui. Então, como que funcionam essas escalas de percepção de esforço? A gente manda... a pessoa vai fazer a atividade física, vai fazendo. E aí você vai pegar uma tabela, como essas duas aqui, vai pôr na frente dela e falar... Como você está se sentindo de acordo com essa atividade que você está fazendo? E aí ela vai responder um número de 6 a 20 nessa escala aqui. E o que essa escala nos mostra de valores? Ela pode responder de 6 a 20. Ela já tem parâmetros aqui, vocês vejam que tem duas colunas aqui. Vamos supor que ela está correndo e está fácil para ela ainda. Ela fala... eu estou me sentindo no 9. O que esse 9 nos dá de parâmetro? Que a frequência cardíaca máxima daquela pessoa está menor que 35%. Ou seja, a pessoa vai prestar atenção, você tem que falar para ela responder corretamente, porque se ela estiver mentindo, ela vai estar enganando só ela mesma e os resultados na atividade podem não ser adequados para aquilo que você está usando. Então a gente tem que pedir para ela responder com sinceridade. Nós vamos ter esses parâmetros aqui. Deixa eu só fazer um parêntese. Como eu uso isso nos meus treinos? Vamos supor que eu tenho um treino no sábado, um jogo no domingo. E aí eu uso a escala de Borg exatamente para isso. Os jogadores que vão participar do jogo no domingo, eu não deixo eles chegarem muito perto do 20. Na verdade, eu deixaria eles chegarem até o 12, por exemplo. Quando eles falar isso, lógico, eu não posso passar para eles. Qualquer coisa que você induzir, essa percepção do subjetivo do esforço pode ser
alterada. Então você não tem que falar nada, você vai mostrar a tabela pro cara lá e falar o que você está sentindo. E aí quem tem que saber dos parâmetros é o professor, lógico. Então, como que eu usaria? Se o cara chegar a falar que está até 12, ele pode continuar o treino dele. Se ele falar que já está 13 ou mais, fala, pô, para um pouquinho, descansa aí um pouco, porque está sendo... Isso eu não falo, lógico. E aí a gente afasta ele, faz ele descansar um pouquinho até esse número ir descendo. Então ele vai descansar, depois você vai perguntando para ele, como você está se sentindo? Aí ele falou, tô 6. Então tá no 6, aí a gente pode voltar de novo até ele chegar no 12. Certo? Por quê? E aí agora nós vamos ver os parâmetros. Todo mundo tem a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima, por parâmetro, ela é 220 menos a idade. Isso é uma fórmula meio que mundial. O mundo inteiro usa. Então é 220 menos a idade da pessoa. Essa é a frequência cardíaca máxima estabelecida por parâmetro. Então, Borg analisou que conforme esses números iam aumentando, a frequência cardíaca ia aumentando também, e a frequência cardíaca de reserva ia aumentando também. Ou seja, o 20 é quase o cara tá morrendo. Ele vai morrer depois que ele te respondeu que ele tá no 20, certo? Então, por quê? Porque ele está no máximo da frequência cardíaca e no máximo da frequência cardíaca de reserva. A frequência cardíaca de reserva seria um adicional que o corpo tem de conseguir realizar uma atividade mesmo estando na frequência cardíaca máxima. Porque senão seria basicamente assim, chegou na frequência cardíaca máxima, morreu. Certo? Não, o corpo tem uma reserva ainda que ele consegue manter essa frequência cardíaca máxima um pouco mais para realizar determinadas outras atividades. Então, assim, a escala de Borg é isso. Tem a escala de 6 a 20 e a percepção é quem está executando a atividade que vai dar, e aqui a correlação com a frequência cardíaca. Então eu sei que se ele falou 15, ele está em 70 a 89% da frequência cardíaca máxima dele. E aí eu já mostrei na prática para vocês como que isso é utilizado. Isso pode ser utilizado até na sua aula de educação física. Você chega para as crianças e pergunta como vocês estão sentindo. Lógico, tem que ser uma criança que entenda de números e entenda que é uma escala crescente, certo? Mas dá para ser utilizado até na aula de educação física. E aí depois Foster adaptou a escala em 2001 aqui, muito mais simplificada, de 0 a 10. Veja, 0 em repouso, 10 é o esforço máximo. E aí a pessoa responde da mesma forma. O ideal é sempre você ter os parâmetros de frequência cardíaca ao lado, como tem essa daqui. Porque ninguém vai ficar decorando exatamente os parâmetros aqui para cada número. Então o ideal é que você tenha uma escala aqui já com os parâmetros aqui, que aí você bate o olho. Você pede só para ela responder de 0 a 10 e ela esqueceu que está ali, mesmo porque elas não vão entender nada desse parâmetro aqui em porcentagem. Certo? Se não me entenderem sobre isso, me manda no WhatsApp, lá no grupo, que eu tento explicar de novo. Não é uma coisa tão simples. Para que serve isso também? Calcular a carga de treinamento a partir do método da percepção subjetiva do esforço da sessão consiste na multiplicação do score, do valor que aquela pessoa falou do PSE, pela duração total da sessão expressa em minutos, incluindo aquecimento, a volta calma e a pausa entre os esforços. Exemplo, 45 minutos total de atividade por 11, que é o placar, o número que aquela pessoa falou, carga de treinamento 495. Então vejam, dá pra gente mensurar a carga do treinamento só pela percepção do esforço também. Isso é muito utilizado em treinos em academia, por exemplo. O professor estabeleceu o treinamento de uma pessoa, importantíssimo. Personal trainer. Então reportar a percepção subjetiva do esforço da sessão em até 30 minutos após seu término. Então 30 minutos depois que acabou, você tem que falar
o placar que você sentiu até 30 minutos, né? Depois de 30 minutos, essa percepção pode ser diferenciada e alterar os valores. Aqui tem um artigo para vocês lerem, tem um link. Monitoramento da carga de treinamento, a percepção subjetiva do esforço é um método confiável? Então, eu vou confessar para vocês que eu não li, mas eu confio cegamente na percepção subjetiva do esforço. Mas vale a pena ler, porque pode ter mais detalhes técnicos da percepção subjetiva do esforço. Aqui outro tipo de escala, a escala OMNI, que é a mesma coisa, de 0 a 10, 0 a 10. Então vejam, existe diversos tipos de escala, você pode usar a que você preferir. Percepção subjetiva do esforço para monitoramento da atividade física. Muitas vezes a falta de equipamentos e recursos pode limitar o profissional de educação física na realização do monitoramento e controle das atividades físicas, que foi o que eu falei. Nem sempre você vai... Aliás, nunca você vai ter um exame de sangue ou uma máscara para analisar gases de limiares. Então a escala de percepção subjetiva do esforço é uma grande ferramenta. Nesse sentido, a escalação da escala de percepção subjetiva de esforço como a de Borg pode ser uma ótima solução para esse problema. Como usar a percepção subjetiva em diferentes zonas de intensidade de treinamento? Foi o que eu falei para vocês. Já dei o exemplo de como eu uso, mas tem outros exemplos que a gente pode usar. Por exemplo, pense na academia. A gente dá uma aula, tem uma aula, não de musculação, vamos pensar numa aula de ginástica, e depois a gente pesquisa essa percepção subjetiva do esforço. E aí a gente vê, por exemplo, que é todo um número baixo, por exemplo, número 6. Ou seja, aquela aula não está sendo tão eficaz quanto deveria. Você precisa aumentar a intensidade da aula só pela percepção dos seus alunos. Então vamos ler o que está escrito aqui. Segue um resumo das nossas zonas de treinamento para a percepção subjetiva do esforço. Zona 1, início do exercício, intensidade muito baixa ou baixa. Ou seja, é o que eu faço com vocês também. Começa numa coisa mais simples, depois numa mais aprimorada. Por exemplo, um pega-pega, a gente não vai passar de 6 a 11. Se passar já está sendo errado, porque você está aumentando muito. Você está desgastando aquela pessoa mais do que deveria. E até mesmo no próprio pega-pega, você dá uma corrida e depois já para um pouco, por exemplo. Então, início de um exercício. Eu dei só um exemplo, tá, gente? Isso aí pode ser utilizado para qualquer outra coisa que a gente for fazer na educação física. Zona 1, início de um exercício, intensidade muito baixa, baixa. Esforço daquela escala tem que ser percebido de 6 até 11. Ritmo funcional, aquecimento, recuperação, atividade aeróbica leve. Eu acabei de falar para vocês da forma prática. Zona 2, abaixo do limiar anaeróbio. Ou seja, intensidade moderada, alta. Esforço percebido 12 a 16. Aí é ritmo de corrida mesmo. Zona 3, acima do limiar anaeróbio, ou seja, intensidade alta, esforço 17 a 20, ritmo funcional, limiar anaeróbio, treinamento intervalado. Ou seja, corre bastante, bem forte mesmo, depois descansa um pouco. Faz bastante, descansa um pouco. Bastante intensidade, né? Não tô falando nem de tempo aí. Momento para perguntas, isso a gente pode pular. Vou dar um pause aqui para eu beber uma água e já retomo com vocês. Então vamos lá, rapaziada. Retomando aqui.
Agora vamos para o sistema endócrino. Os hormônios existem papel importante na regulação das funções corporais e celulares, atuando como mensageiros através do sistema endócrino, formado por órgão hospedeiro, glândulas, hormônios e órgão-alvo, receptor. Ele tem diversos tipos: neurotransmissores, hormônios endócrinos, substâncias neuroendócrinas, substâncias parácrinas, substâncias autócrinas e citocinas. Principais glândulas endócrinas e órgãos que sintetizam hormônios. Então vamos ver. Pineal, no cérebro, hipotálamo também, e a hipófise no cérebro. Eles que mandam alguns hormônios que alteram o funcionamento daquele corpo. Paratireoide também, no homem e na mulher. Timo, no homem e na mulher. Rim. E as glândulas suprarrenais que ficam em cima dos rins. Pâncreas, nos homens testículos, nas mulheres ovário. Os hormônios e substâncias endócrinas podem afetar células distintas que se liguem aos seus receptores e são classificados em 3 tipos: peptídeos, insulina, glucagon e paratormônio, esteroides, cortisol, aldosterona, estrogênio, progesterona e testosterona, derivado do aminoácido tirosina, T4, tiroxina T4, triodotironina T3, epinefrina e norepinefrina. Todos esses causam alterações no corpo. Respostas hormonais de crescimento físico. O hormônio do crescimento, GH em inglês, ou somatotrofina, durante o repouso é sintetizado na hipófise anterior, promovendo a função anabólica no organismo, ou seja, lá no cérebro. E o que elas fazem? Algumas funções: promover o crescimento linear, estimulando as cartilagens das epífises ósseas nos ossos longos, além de promover a liberação de proteínas no tecido. Tá bem explicado aí. Promover a captação de aminoácidos e a síntese de proteínas novas. O corpo vai perdendo proteínas ao longo do dia e nós somos formados de cadeias de proteínas, basicamente, além de água e outras coisas. E esse hormônio faz a produção de proteínas cada vez ser maior, né? Até chegar no limite. Promover a depressão de gordura, efeito lipolítico, como substrato energético por maior mobilização de ácidos graxos do adipócitos, ou seja, quando é mais jovem, o hormônio do crescimento faz o corpo gastar mais gordura como fonte de energia. Promover o aumento da massa muscular, lógico que vai crescer, precisa aumentar os músculos também. Promover a redução de captação pelas células do tecido adiposo. Ou seja, os músculos eles não captam muita gordura, essa gordura é utilizada. Desencadear fatores de crescimento semelhantes à insulina, liberados pelo fígado. Então, produz aqui, vai para o fígado. Aliás, tem o hormônio do crescimento aqui que faz o aumento, e o fígado também produz o hormônio do crescimento IGF-1. Secreção hormonal em repouso induzidas pelo exercício. Ou seja, os hormônios não são produzidos da mesma forma quando em repouso ou quando em exercício. A maioria dos hormônios responde a estímulos periféricos de acordo com as necessidades. Outros são liberados a intervalos regulares durante um ciclo de 24 horas que recebe a designação de padrão diurno de secreção, ou circadiano. Exemplo de um padrão circadiano para o hormônio cortisol.
seja, durante o sono, pouquinho de produção, nunca zero, né? Acordado e ativo, aumenta, cai bastante, aumenta de novo, cai, aumenta, depois cai bastante de novo. Fatores que estimulam a atividade endócrina na hipófise do pâncreas e da suprarrenal. A gente vai ver que o pâncreas estimula. Os hormônios influenciam na secreção de estimulação hormonal, tá? Os hormônios influenciam a secreção de outros hormônios, ou seja, o pâncreas produz um hormônio para o corpo produzir outros hormônios. Estimulação humoral. As oscilações dos níveis de íons e nutrientes transportados no sangue, na bile e em outros líquidos corporais estimulam a liberação de hormônios. Está bem explicado aí. Estimulação neural. A atividade neural afeta a liberação de hormônios. Ou seja, quanto mais estimulado o cérebro, mais ou menos atividade hormonal. Glândulas endócrinas. Aqui tem o esquema que vocês precisam estudar, porque com certeza cai na prova. Eu não vou explicar porque está bem explicadinho aqui. Certo? Vai para o fígado, vai para a pele, para os músculos. E aqui o neural é conforme a resposta, a atividade física. Qualquer atividade física tem um estímulo neural, né? Lógico. E aí aumenta a produção de hormônios. Aqui uma visão geral, um outro quadro do hormônio do crescimento. Um esquemão que a gente já viu. Respostas hormonais ao treinamento físico. Aumentou um pouco o barulho aqui, vou fazer mais uma pausa e já volto com vocês. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para a reta final. Respostas hormonais ao treinamento físico. O músculo esquelético também age como órgão endócrino durante a realização de exercícios físicos que induzem respostas fisiológicas e metabólicas elevadas. Exemplo, concentrações de lactato e íons de hidrogênio. O músculo sinaliza um fator humoral por liberar citocinas, ou seja, acumula lactato e acumula íons de hidrogênio, o corpo vai responder de uma forma. Liberando o hormônio IL-6, que é a citocina interleucina 6. Ela melhora a resposta hipertrófica das células satélites, glicose hepática e taxa de lipólise. Ou seja, aumentou o nível de lactato e de hidrogênio, vem a citocina interleucina 6, ela é liberada na corrente sanguínea e o que esse hormônio faz? Melhora a hipertrofia, a capacidade dos músculos de aumentar de aumentar o tamanho das células. Então os músculos aumentam o tamanho. Na musculação, por exemplo, a gente vê isso o tempo todo, que o corpo vai aumentando, os músculos vão ficando maiores. Por quê? Porque as células vão ficando maiores também. Glicose hepática aumenta o número de açúcares na corrente sanguínea. E a taxa de lipólise, que é a quebra de gorduras, aumenta a taxa de quebra de gordura. Lipogordura, lise quer dizer quebra, então a quebra de gorduras. Testosterona. A concentração plasmática de testosterona funciona comumente como um marcador fisiológico do estado anabólico, além de seus efeitos diretos sobre a síntese de tecido muscular. A testosterona afeta indiretamente o conteúdo proteico das fibras musculares, promovendo a liberação do hormônio do crescimento, que induz síntese e liberação de IGF pelo fígado. Então, voltando aqui, a testosterona é um marcador fisiológico do estado anabólico, ou seja, de reações
de parar algumas reações. Além dos seus efeitos diretos do tecido muscular, a testosterona afeta indiretamente o conteúdo proteico das fibras musculares, promovendo a liberação do hormônio de crescimento que induz a síntese de liberação do IGF pelo fígado. Ou seja, a testosterona ela tem um papel também de diminuir a quebra de proteínas e de aumentar o tamanho dos músculos. E lógico, todos aqueles índices que a gente viu que o hormônio do crescimento e o IGF faz no corpo. Por isso que a gente vê que comumente os homens são um pouco maiores do que as mulheres, mesmo treinando. Se treinar a mesma quantidade, talvez, possivelmente, o músculo do homem seja maior por causa da testosterona. Ela limita um pouco a quebra das proteínas do corpo, certo? Cortisol, um poderoso padrão diurno governa a secreção de cortisol. Normalmente as secreções alcançam seu máximo pela manhã e diminuem à noite. A secreção do cortisol aumenta com o estresse, fato que o tenor conhecido como hormônio do estresse, certo? A secreção de cortisol acelera também a mobilização das gorduras para obtenção de energia durante a inanição e a atividade física intensa e prolongada. Então, o cortisol ele não é só aquele hormônio que te deixa estressado, também, mas ele tem outro papel de mandar gorduras. Ele consegue captar gordura e não captar gordura, mas ele ativa para que as gorduras sejam utilizadas como fonte de energia na atividade física intensa e prolongada. Padrão das concentrações plasmáticas de cortisol e de testosterona durante uma temporada de treinamento para natação. Então vamos analisar aqui. Cortisol, nanogramas por mililitro, perdão. Então vamos ver o cortisol aqui primeiro. Vamos lá, linha laranja de 0 a 6 semanas de treinamento, a mais verdinha de 6 a 12, azul de 12 a 18 e amarela de 18 a 24 semanas. Então, antes da natação, depois da natação e 1 hora de recuperação, são esses 3 estágios. Então veja, começa baixo e depois termina mais baixo também com o indivíduo treinado ao máximo, que é essa linha amarela. A linha laranja está quase... começa no mesmo ponto, bem baixo, só que vejam o quanto aumenta depois da natação, logo no início do treinamento, e depois volta para baixo de novo. A gente pode ver que quanto mais aumenta, mais é a queda também. De 6 a 12 semanas, então o indivíduo está com aquele cortisol na corrente sanguínea em níveis mais elevados do que antes, sobe lá no alto, cai, mas fica lá no alto ainda. Então veja que de 6 a 12 semanas é onde tem o pico do cortisol. De 12 semanas a 18 já começa a cair um pouquinho. E depois de 18, vejam como cai, se a gente comparar. E aqui o da testosterona. Então, aumenta aqui para indivíduos treinados na barrinha amarela, vamos de novo. Aumenta, pois cai bastante, cai para uns níveis bem baixos. Menos do que antes aqui de 0 a 6 semanas, que é essa barrinha laranja. 6 a 12 semanas ele fica praticamente estável. Lá na 12ª, 18ª também está alto. É quase como se fosse no começo. E só depois o indivíduo está bem treinado que vai ficar em níveis mais baixos. Precisa de 24 semanas. Esse seria 6 meses, né, de treinamento para baixar. Então veja que o ciclo do treinamento ele não pode ser
iniciado de imediato. A gente vê para os níveis ficarem bem baixos, precisa ser de 18 a 24 semanas, que dá em torno de 6 meses, né? Antes disso, os resultados podem alterar bastante, é só vocês verem a alteração das barrinhas aqui. Quase não tem uma igual da outra, né? A gente comparar os dois quadros. Aqui os níveis de lactato também. Ó, começa alto, depois tem o pico e aí vai caindo. Ensaio temporal, metros por segundo. E aqui quilômetros por semana. Então veja, no começo é capaz de fazer poucos quilômetros. Depois aumenta um pouquinho mais do que na semana anterior. Por quê? Porque tem o pico do cortisol, como a gente viu aqui. E o cortisol possibilita realizar atividade por mais tempo também, né? E aí o máximo depois. Ensaio temporal aqui é a tomada de tempo mesmo, que é a mesma coisa. Chega no máximo e aí depois, então, no mínimo, aqui seria menos tempo, quanto menos tempo melhor, né? Só que aí a barrinha está invertida, quanto maior a barra, menos tempo. Então vejam que aqui piora um pouco, depois melhora. Epinefrina e norepinefrina. A norepinefrina, que é um hormônio autêntico, funciona como precursor da epinefrina. Atua também como neurotransmissor quando liberada pelas terminações nervosas simpáticas. Isso a gente já viu de sensibilidade. A epinefrina estimula a glicogenólise no fígado e nos músculos ativos e a lipólise no tecido adiposo e nos músculos ativos. A norepinefrina proporciona uma poderosa estimulação lipolítica do tecido adiposo. Então, a norepinefrina é transformada em epinefrina, e aí a epinefrina é capaz de pegar a glicose dos músculos e do fígado e aumentar o gasto da gordura. Então vamos lá. Intensidade do exercício, concentrações sanguíneas. Começa baixinho e ela só aumenta quando vai chegando na frequência no volume de oxigênio máximo. Então, ou seja, para gastar gordura precisam ser exercícios de alta intensidade. Certo? Se ficar abaixo dos 50% não está gastando nada. Por isso que exercícios físicos para emagrecimento, por exemplo, tem que ser acima dos 50% do VO2 máximo. Como a gente faz isso? Lógico que a gente vai fazer com máscara de gás. Utiliza aquelas escalas de percepção subjetiva do esforço. Então, se quer emagrecer, precisa estar acima dos 50%. Se não fizer, tá errado, não está gastando gordura. Recursos ergogênicos, desempenho e estética. Em um impulso de tirar vantagem dos efeitos anabólicos do hormônio do crescimento, adultos jovens com níveis normais desse hormônio estão injetando o hormônio do crescimento humano de fácil aquisição, combinados a outros hormônios. A questão é, o hormônio do crescimento funciona nesses indivíduos? A resposta, com base em 3 revisões recentemente publicadas, parece haver consenso com relação ao seguinte: adultos normais exibem aumento da massa corporal magra, mas isso se deve mais à retenção de água do que ao aumento da massa celular. Há mínimos ganhos de massa corporal magra em massa muscular em força em homens normais e saudáveis. Há diversos eventos adversos nos casos de uso de hormônio do crescimento, e esses eventos dependem da dose.
Ou seja, não adianta tomar hormônio do crescimento enquanto é jovem para ficar mais magro, porque sempre tem um limite do que aqueles músculos podem crescer, certo? E se crescerem vai ser só pelo acúmulo de água. Então vai parecer que tá mais bombadinho, mas é apenas água, e a água a gente sabe que a gente libera a água o tempo inteiro. Então, recapitulando o que nós vimos hoje: limiares de transição e lactademia, limiares ventilatórios, percepção subjetiva do esforço, sistema endócrino, secreção hormonal em repouso induzidas pelo exercício, respostas hormonais ao treinamento físico. Então, assim, para a licenciatura, a gente precisa só conhecer que essas coisas existem. O bacharelado, que a gente trabalha nessas porcentagens, nesses níveis, mas a gente tem que entender como funciona no corpo. Está cansado? Por que está cansado? Quanto cansado está? Para a gente analisar esses parâmetros e ver a qualidade da nossa aula também. Então, ou seja, mesmo na licenciatura, a gente precisa saber o que está acontecendo no corpinho daquela criança, e possivelmente nós vamos usar isso também para ver a efetividade da aula. E a gente só vai adicionando figurinhas no nosso álbum de conhecimento do corpo humano. O quanto a gente vai exigir vai depender do nosso trabalho na licenciatura ou no bacharelado, certo? Não é um tema fácil. Estudem bastante no portal de vocês e levem isso daqui como um bate-papo na hora que vocês estiverem lendo sobre a matéria. Tentem ver essa forma mais prática que eu mostrei para vocês. Tentem, como eu faço sempre, de se imaginarem em algum local fazendo alguma coisa, para que vocês visualizem que o ensino fica cada vez mais fácil, certo? Dúvidas me mandem no WhatsApp ou no e-mail. E é isso, rapaziada. Até a próxima aí.